Capítulo 42 Acidentes. O que acontece quando uma fera demoníaca morde um humano? Perguntou Roland. Eles vão se tornar o mesmo como a besta demoníaca? Roland esperava que isso não se transformasse em uma versão medieval de Resident Evil. Afinal, com o atual nível de tecnologia, não tinham como extrair o vírus e produzir os antígenos necessários. Claro que não, Iron Axé deu a Roland uma espécie de como você pode fazer uma pergunta dessas? Olhe, eles se transformariam em um cadáver. E a carne deles, podemos comê-lo? Carter exclamou em voz alta. Sua Alteza. Como você pode pensar em comer a carne de animais demoníacos? Eles estão contaminados com o sopro do inferno. Roland olhou para Iron Axé, que assentiu e disse. Seu chefe cavaleiro está certo, cortei carne de alguns animais demoníacos para alimentar meus cães. O resultado foi que meus cachorros morreram logo depois de comer a carne. Isso aconteceu? Isso é realmente uma vergonha. Roland suspirou. Durante esse tempo, as fontes de comida eram escassas. Se eles pudessem comer as bestas demoníacas, os meses de inverno se transformariam em meses de colheita simples. Pense nisso, toda a floresta de animais enlouqueceria e correria na direção da cidade fronteiriça, para que a milícia pudesse até mesmo salvar o equipamento de caça. Depois que ele caminhou ao longo da parede inteira, ele decidiu fazer uma visita a Nana. Roland havia requisitado a residência de um nobre que recentemente deixou a Bordestovo e o usou como hospital de campanha. Claro, ele alegou isso como uma escola de medicina estrangeira. Mas, por via das dúvidas, ficava perto dos muros da cidade e era um dos lugares mais bem guardados da cidade fronteiriça. Quando o antigo dono da residência voltou para Longsome Stronghold, ele levara todos os seus bens consigo, e os outros habitantes da fronteira estavam sempre prontos para abandonar suas casas. Assim, o alojamento era bastante grande, mas não podiam ter muitos murais, tapetes, vasos de porcelana ou outros tipos de decoração. Se não fosse razoavelmente limpo, pareceria uma casa vazia por muito tempo. Roland transformou o primeiro andar em uma grande sala. Apenas as escadas para o andar superior e um pequeno corredor foram deixadas. Então, ele colocou 10 camas no quarto. Com isso, seu hospital foi concluído. Era uma forma bem simples, não havia enfermeiras nem médicos, até mesmo os 10 leitos provavelmente não seriam usados. Depois do tratamento de Nana que os pacientes não precisaram deitar nas camas, seu tratamento imediatamente deu frutos. Durante o dia, Nana normalmente ficava no segundo andar do hospital e Ana passava quando ela mesma não tinha nada para fazer. Sirpin e Brian eram responsáveis pelo primeiro andar e 2 guardas estavam estacionados na entrada. No entanto, Roland não esperava que o primeiro paciente do hospital de campanha fosse um trabalhador da mina do norte da encosta, em vez de um soldado da milícia que defendia as muralhas. Neil sentiu as mãos tremendo. Quando ele ouviu o grito rouco de ferro novamente, ele tentou retomar o ritmo mais uma vez, mas mesmo com sua velocidade mais rápida ele não podia voar. Isso tudo foi por causa de sua negligência, ele pensou. Como ele poderia esquecer os avisos repetitivos de seu cavaleiro sênior? Se ele soubesse antes, ele não teria aproveitado sua chance de trabalhar com o grandalhão. Desde que o grandalhão foi instalado no portão da mina durante a noite, o trabalho dos mineiros se tornou muito mais fácil. Originalmente, a parte mais cansativa do trabalho era arrastar o minério para fora da mina quando a cesta de mineração estava cheia de pedras. Geralmente, 2 pessoas empurravam pelas costas e o resto puxava pela frente. Após anos de uso, o solo do túnel originalmente irregular tornou-se plano devido ao transporte das cestas. A almofada na parte inferior da cesta de minério de ferro também exigiu substituição frequente. Há uma semana, o cavaleiro-chefe ordenou que o cavaleiro mais velho e seus homens transportassem um monte de peças em formato estranho feitas de metal até a mina e, em seguida, nos próximos dias, as montaram em uma fornalha. Nils não tinha absolutamente previsto que este forno pudesse se mover sozinho quando abastecido com fogo.
Não podia apenas se mover, mas também tinha uma força extraordinária. O cavaleiro sênior dissera que era a invenção de Sua Alteza Real e aparentemente era chamado de locomotiva a vapor. Primeiro, a máquina a vapor tinha que ser presa por meio de corda a uma cesta, depois era preciso acender um fogo antes que a grande máquina começasse a zunir. Então, o guincho começou a girar e a cesta foi rapidamente puxada para a entrada da mina. Incrível! O veterano selecionou uma pessoa responsável pelo motor a vapor após vários testes. Quando Nils foi selecionado, ele foi muito aliviado consigo mesmo, desde que esperara muito tempo por uma boa oportunidade. Afinal, ele só tinha que ficar na frente da máquina. Ele não precisaria mais escavar pedras ou minerais, e nunca precisaria empurrar uma cesta. Esse último colapso meu ainda o deixou assustado. As palavras que o cavaleiro sênior disse a ele ainda estavam em sua cabeça. Ele disse que não era uma tarefa difícil. O grandalhão faria todo o trabalho. Tudo que ele tinha que fazer era puxar a alavanca verde primeiro e depois a alavanca vermelha depois. O cavaleiro sênior também disse que a alavanca verde estava ligada à válvula de admissão, enquanto uma válvula de escapamento estava ligada à alavanca vermelha para que o vapor passasse pelo cano para dentro do cilindro. Depois que a cesta fosse puxada para a entrada da mina, ele teria que fazer o contrário se quisesse parar a máquina. Primeiro, ele teve que levantar a alavanca vermelha e depois a alavanca verde. Com isto, o vapor seria descarregado do lado da caldeira. Depois de cada ciclo, o forno precisava ser suplementado com água até que estivesse cheio. Embora ele não entendesse o que era uma válvula e um cilindro, Nils ainda prometia fazer tudo passo a passo. No entanto, o cavaleiro sênior destacou 2 pontos que foram mais importantes. Primeiro, o pedido não poderia estar errado. Para ligar o motor, a alavanca verde estava primeiro antes da alavanca vermelha. Para parar, o verde teve que ser fechado depois do vermelho. Se ele cometeu um erro, isso poderia levar à destruição da máquina. O segundo ponto foi que quando ele estava descarregando o vapor, ele tinha que constantemente lembrar os mineiros de recuar até que a alavanca vermelha estivesse completamente levantada. O primeiro ponto que Nils havia gravado em sua cabeça, mesmo com os olhos fechados, ele não cometeria um erro. Mas com o segundo ponto ele teve alguns problemas. Hoje, ele estava desligando a máquina como de costume. Ele notou que outros mineiros não estavam mais por perto. Ele sentiu que seria um tolo se gritasse um aviso quando não havia ninguém por perto, então ele estava totalmente absorvido ao puxar a alavanca vermelha. A alavanca vermelha era um pouco difícil de puxar e, por exaustão, precisou desnudar os dentes durante a puxada. Ele não esperava que Titus aparecesse em frente ao fogão quando ele puxasse a alavanca. Nils não o tinha visto devido ao tamanho grande da máquina a vapor, e por causa do barulho alto que ele criou, ele nem sequer ouviu os passos. O vapor branco que estava exaurido da caldeira se precipitou diretamente para o rosto de Tito. Nils ficou chocado de medo, ele só viu Titus de repente caindo no chão e rolando, segurando seu rosto e gritando sua vida. Os gritos de Titus eram tão dolorosos para Nils que eles atacaram diretamente o núcleo de seu ser. Logo, outros mineiros se reuniram em volta, abrindo as mãos de Titus pela força para dar uma olhada em suas feridas, apenas para ver que seu rosto apenas lembrava vagamente de um rosto humano. Sangue escorria do seu rosto cozido e cru e seus olhos se transformavam em pérolas brancas. Todas as pessoas presentes tinham certeza de que Titus não poderia ser salvo. A alma de Nils voltou lentamente ao seu corpo. Tito sempre cuidou dele, devido à sua pouca idade, e o trabalho que Nils recebeu foi menor do que o das outras pessoas, mas os salários que Nils recebia nunca foram inferiores aos dos outros. E agora, esse acidente só aconteceu devido à sua negligência. Entre a dor e a ansiedade, Nils de repente se lembrou do que o cavaleiro mais velho também dizia. Se um dos mineiros fosse acidentalmente ferido, ele poderia ser levado para a área segura perto das muralhas. Havia um centro médico recém-aberto.
Embora Neil soubesse que uma lesão tão grave era uma ferida incurável e que o tamanho da lesão era grande demais, mesmo que a medicina herbal pudesse ajudar um pouco, não poderia impedir a deterioração da saúde de Titus. Então, Tito ficaria com febre alta e logo entraria em coma. Mas mesmo assim Niels ainda tomou Titus em seus braços, independentemente dos olhares confusos que ele recebeu das pessoas próximas, mordeu os dentes e correu. Se ele não fez nada e Titus morreu, Niels estava com medo de nunca mais se perdoar pelo resto de sua vida.